bom estar com vocês em mais um Consagra-te TV. Hoje nós vamos falar de um desvio de uma virtude muito importante, que é a virtude da humildade. O desvio da humildade é a vaidade. E você que está nos assistindo, você é vaidoso? Você é vaidosa? Temos a alegria de estarmos vivendo um novo momento na igreja. O nosso Papa Francisco, aquele que prega a humildade e que vai contra a vaidade. A ele dedicamos esse programa de hoje, com muita alegria, ele que tem se mostrado o mais humilde dos servos. Se pergunte, e você, vaidoso? O vaidoso é atrevido, o vaidoso ele é ousado, o vaidoso ele é autoritário. As pessoas que são ordenadas por ele são obrigados a obedecê-los, a estarem subservientes a ele. O vaidoso é autossuficiente, dominador. Ele é quem manda em tudo. Só eu que falo, só eu que apareço, só eu que sei. Afinal de contas, eu sou famoso. Você conhece alguém assim? Ou você tem desejo de ser assim? E tem uma vaidade enrustida? É indiferente, não liga para os outros, só se preocupa com seus desejos, com suas vontades. Muitas vezes o vaidoso é intempestivo. Não tem que esperar o tempo. Eu faço o tempo. Eu construo o tempo. Uma mistura de vaidade com orgulho faz o tempo acontecer. É orgulhoso por excelência. Ah, eu sou o melhor. Eu sou o maior. A vaidade afasta muito as pessoas da igreja. Ah, gentinha, se sente superior. Esse povo discrimina as raças, discrimina as minorias. Presunçoso, exagerada confiança em si mesmo. Só eu sei, só eu que entendo. Povo de Deus, fiquem atentos, viu? Muita gente vai para o inferno porque entraram nessa de vaidade e orgulho. Estamos hoje no nosso programa Consagra-te falando sobre um desvio, um maldito vício, que é o vício da vaidade, que vai contra os ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, a Virgem Maria canta no Magnífica que o Todo-Poderoso derrubou dos tronos os poderosos, despediu os ricos de mãos vazias, exaltou os humildes. Então, Mara, o que é que você pode nos dizer? Sentir vaidade é permitido? Como você estava falando, César, todas as gerações proclamarão a Virgem Maria bendita. Será que isso causava vaidade na nossa Mãe Santíssima? Meus amores, veja só. É lícito, é permitido você sentir alegria daquilo que Deus fez na sua vida. Daquilo que Deus promove para que você possa responder. Tá certo? Isso é importante entender. Nossa Senhora, ela sentia a alegria, mas ela sabia e ela fazia com que os outros compreendessem. Ela mesmo, nesse Magnífico, ela vai dizer o quê? O Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, fez nela, entende? Não era ela que tinha motivos para sentir a vaidade, não era ela que sentia que ela podia, independente de Deus. Tudo bem? Então veja, você sentir estima daquilo que Deus faz em você, isso é lícito. E é lícito ao ponto que você deve testemunhar para as pessoas. Eu não sei quem você é hoje ou quem você foi ontem, mas eu sei a diferença imensa que existe em Mara hoje da Mara de alguns anos atrás. E fui eu que alcancei essa sese, fui eu que busquei, que fiz meu crescimento, de certa forma. Mas se não tivesse tido a graça de Deus, talvez hoje eu fosse muito pior do que muito tempo atrás. Então é importante o testemunho, é importante você testemunhar aquelas maravilhas que Deus também fez na sua vida. Veja só, a Virgem Maria, ela tinha uma estima daquilo que ela fazia, mas em tudo, meu amor, ela considerava a glória de Deus. Em tudo, Nossa Senhora colocava a honra de Deus. E muitas vezes a pessoa vaidosa, ela não tem esse equilíbrio. Ela considera que o quê? Que é ela que é a pessoa que é importante, né? Muitas vezes o coração de quem tem a vaidade brota o quê? Ela quer ser vista, ela quer aparecer, ela quer até mesmo ser adorada. Ela provoca nas pessoas que as pessoas tenham por ela uma idolatria. Entende isso? Então, essa vaidade, não, lógico que ela não é lícita. Lógico que não é permitido o nosso coração ter
Imagine que a vaidade foi um dos grandes motivos que Lúcifer deixou de ser o anjo da luz. Lúcifer, anjo da luz. Pela vaidade do que ele sentia ser, ele vai abdicar de todo o projeto de Deus e ele vai se rebelar. Então, a vaidade muitas vezes faz com que eu esqueça que Deus fez em mim e eu passe a acreditar que eu sou tudo aquilo que eu quero ser, independente do valor de Deus. E o que acontece? Quando a pessoa é vaidosa, ela tem um sentimento de esnobar, porque ela é a mais bonita, ela é a melhor, ela é a formidável. Então, ela vai esnobar todos os outros que estão no seu caminho, não é? A vaidade, meu amor, ela vai procurar e vai lhe levar a um delírio, e o delírio de grandeza, de ser sempre maior. Mas a vaidade, ela tem várias manifestações, não é? Ela vai provocar muitas atitudes. Como é que a gente pode ver isso, César? Como é que essa vaidade também pode se manifestar para que vocês que estão em casa possam também se analisar, perceber até que ponto a vaidade está entrando no teu coração? E o engraçado é que um vício puxa o outro. A vaidade puxa a vanglória. Uma ligação A vanglória total. puxa a mentira. Uma das primeiras características que nós encontramos no vaidoso é que ele é mentiroso. Engraçado, né? O vaidoso é mentiroso. Ele esconde as suas carências. Ele transforma as suas carências em abundância. Ele transforma as suas fraquezas em superioridade. É engraçado porque ele diz que não precisa de nada, para não pedir nada para ninguém. Acha que ele não precisa de ninguém, mas que todo mundo precisa dele. É um sentimento um pouco confuso, né? Ele julga ter muita sabedoria, ter muito discernimento, ter muito conhecimento. Engraçado que ele se julga ser amigo do rei, que nada. É o próprio. Ele se considera o próprio rei. É incrível, porque a vaidade nos leva a assumir postos e patentes que nós não temos. Você se coloca como um Deus sem ser Deus. Se coloca como um rei sem ser rei. Se coloca como sábio e inteligente, muitas vezes sendo medíocre e ignorante. Desculpe dizer isso com você que está me ouvindo. Mas é interessante que as pessoas possam se É analisar. importante, isso são verdades. A vaidade ela é construída muitas vezes em cima de uma mentira. Essa mentira, o ambicioso ele sempre busca ter os primeiros lugares. Ele quer autoridade para governar a todos, autoridade para que todos fiquem submissos a ele. As pessoas vêm misturado, como eu lhe falei, o sentimento de vanglória. Ele quer estar sempre por cima. E para ficar por cima, sabe o que acontece com o vaidoso? Ele fica muito atento com o pecado dos outros. Porque ele vendo os defeitos dos outros, ele pode se colocar como superior. Então, na verdade, ele fica toda hora colocando e acusando as pessoas para colocá-las para baixo, para automaticamente ele subir. É bem engraçado. E o demônio, ele cria vários pensamentos na cabeça do vaidoso. Veja só se já passou na sua cabeça esses pensamentos que eu vou elencar aqui. Primeiro, eu baixo em si mesmo, né? Tem gente que já diz, não, para mim tá tudo bem, eu sou suficiente, para mim basta eu mesmo. Ah, pouco importa o que pensam de mim. Muita gente pensa assim. Então, afinal de contas, todo mundo gosta do que eu faço. Ah, eu sou melhor do que os outros, olha, eu sou o mais inteligente, o mais elegante. E muitas vezes se coloca como o mais. Sempre querendo causar uma boa impressão, que é fundamental, mas, olha, as pessoas precisam de mim, da minha ajuda, olha, dependem da minha ajuda. Olha, afinal de contas, lá em casa nada funciona sem mim. Afinal de contas, olha, naquele grupo, naquele ministério, naquela pastoral, olha, sem a minha presença, vai cair tudo por terra. Não sei. Aí fica dizendo, porque o padre me chama para ser coordenador disso. É porque, olha, eu sou uma pessoa que faço acontecer. É o cara. E a vaidade, olha, esse cara sou eu. É assim que as coisas funcionam pro vaidoso, é horrível. Inclusive o vaidoso fica, todos me procuram para dar conselho. Inclusive eu posso fazer o acompanhamento pessoal, eu posso dar conselhos para A, B, C. Inclusive eu sou um formador assim. A pessoa se enche, meu Deus do céu,
se enche de não sei de quê, meu Deus do céu. Ah, e vai se confessar. Para que confissão? Afinal de contas, eu nem sei se pequei. Ah, eu acho que eu não peco, não. O vaidoso não consegue enxergar nem o seu pecado. Ah, vocês sentem falta, mas eu não sinto falta. O vaidoso é um autossuficiente e, na maior parte das vezes, é um mentiroso travestido de sabichão. E desculpe se lhe ofendo, mas eu coloco uma caricatura bem grosseira, porque na verdade é isso que acontece. É uma mentira atrás da outra para o engrandecimento, esquecendo que o grande é Deus, quem faz é Deus, quem cria é Deus, toda a graça vem de Deus e você não é nada sem Deus. Então, vocês que estão nos assistindo, estamos falando hoje sobre um desvio que muito nos afasta de Deus, que é a vaidade. A vaidade é um desvio da humildade e as pessoas não conseguem ser humildes e cada vez mais vão se inflando, se empavoando com tanta vaidade de coisas que nem sempre procedem. Então, Mara, quais os efeitos e os motivos? Quais os efeitos, os motivos, por que devemos combater a vaidade nesses últimos tempos? Você já respondeu quando você coloca justamente o combater. Gente, nós temos que entender. Combater significa guerrear, ir contra. A vaidade pode ser que seja um vício seu, uma doença sua, mas não pense que só você, a maior parte das pessoas tem esse vício. Quantas vezes essa doença quer também me dominar ou quantas vezes essa doença me domina? Mas nós temos que lutar. Não é porque ela quer entrar que a gente vai ficar lá parado esperando que ela reine. Não, nós precisamos combater. E por que combater? Porque ela é um mal. Porque ela nos enche da maldade, tá certo? Veja só, a vaidade, ela vai nos trazer um egocentrismo muito grande. O ego, o eu, tá? Onde eu só percebo as coisas na minha ótica e isso é ruim. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade. Nosso Senhor é trindade, nosso Deus é trindade. Nós vivemos numa coletividade. E quando eu só penso nos meus interesses, eu não consigo viver bem, nem com Deus, nem comigo mesmo, nem com meus irmãos. É verdade, você, se não é um vaidoso hoje, você já foi criança. E a psicologia vai nos dizer, não é, que na época que nós somos crianças, nós temos muita vaidade, porque nós só conseguimos ver a partir da nossa visão, a partir do nosso foco. Então, esse egocentrismo é um exagerado, não é? Estima que nós fazemos de nós mesmos, nós nos exaltamos como se fôssemos superior a todo mundo. E aquela pessoa, ela quer ser sempre o centro das atenções. Eu quero ser o centro das atenções. E isso é um mal, tá certo? Então, veja só, essa vaidade, esse egocentrismo vai fazer com que venha em mim um egoísmo. Porque eu quero e eu estou preocupada com as minhas situações, com as minhas coisas. Tudo de resto eu ignoro. E como é que você pode ignorar, meu irmão, a tua mãe? Ou como é que você pode ignorar as pessoas que estão perto? Em tudo que você desenvolve é um projeto de vida. Por exemplo, aqui na TV mesmo, eu tenho que entender que eu não estou sozinha. O que estaríamos fazendo nós aqui se você não estivesse aí nos assistindo? Um projeto de vida coletivo, né? Nós precisamos do diretor, nós precisamos da Câmara, nós precisamos de tudo para quê? Para que exista um projeto. Nós precisamos de vocês, sócios, para quê? Para que possamos cada vez mais fazer com que essa televisão se torne uma realidade e esteja no canal aberto, entende? Então, nós precisamos da sua oração. Então, o egocentrismo é algo causado pela vaidade e que me leva ao egoísmo, e eu não posso ser egoísta. Eu não posso ver as minhas próprias necessidades. Muitas vezes, quando você se trabalha, por exemplo, numa equipe de esporte, é feito todo um tratamento também psicológico. Por quê? Porque se você
De repente alguém chega, você é um jogador de futebol, por exemplo, e pergunta como foi o jogo, você não pode dizer como você se saiu no jogo, mas como sua equipe se portou, como seu adversário se portou. Afinal de contas, não importa só o seu gol, mas importa se aquele time obteve resultado. E é dentro do resultado que nós precisamos pensar, tá tudo bem? Você perceba, não sei se você já notou isso, que a vaidade me leva a eu querer só me ver, ser a mais bonita, ser a melhor, ser isso, ser aquilo. Mas a pessoa vaidosa, é interessante isso, ela está sempre preocupada com a opinião dos outros. Por quê? Porque quando você, digamos, prega, você quer saber se você pregou bem. Como é que você vai ter essa análise? Mediante a afeição dos outros. Se alguém sorri para você, você já imagina, fui aprovada. Mas se alguém faz uma cara assim, que não gostou muito, aquele vaidoso, ele vai ficar frustrado. Porque a emoção do vaidoso é algo que oscila muito, tá certo? O vaidoso é uma pessoa altamente magoada. Por quê? Porque se ele acha que a pessoa lhe criticou, ele já ficou magoado, ele já ficou entristecido, e aí ele abriu porteira para vários males acontecer. Ele se acha ofendido, se alguém não lhe elogiou, ele se sente ofendido. Já pensou como é difícil conviver com uma pessoa vaidosa? Você até foi bem, mas porque não houve um elogio, você toma aquilo como ofensa. Nossa, é muito complicado conviver. E a pessoa vaidosa vai terminar atraindo pessoas que não fiquem bem quando você está naquele local, tá certo? O vaidoso, ele vai passar por um desequilíbrio muito grande. Por quê? Porque ele está interessado naquilo que ele deseja e muitas vezes ele não vai analisar se aquilo é moral. Eu quero, digamos, um quadro novo. Você nem precisava, mas você quer. E para aquilo você não pensa nas suas despesas mensais, você simplesmente atua. Então, muitas vezes a vaidade me leva a um desequilíbrio. E a pessoa que é vaidosa, ela é altamente possessiva. Em que respeito? Até nas relações humanas, nas relações afetivas. O vaidoso, ele não vai querer ficar num grupo onde existem pessoas que são mais inteligentes do que ela. Por quê? Porque ela quer sempre dominar, ela quer sempre ter o comando das coisas, ela quer sempre estar em destaque, por isso que ela quer sempre estar em primeiro lugar. Mas, meu irmão, nós devemos buscar terapias, porque nenhum mal nós devemos ter e acolher pode reinar. Não, nós temos que buscar terapias de cura, não é? E você poderia, César, nos falar mais como é que acontecem essas terapias, o que é que podemos buscar em Deus para solucionar esse mal, esse vício? O primeiro entendimento que tem que existir é um autoconhecimento, que é vaidoso, e as situações de vaidade. Quando a gente coloca aqui o Satanás, o inimigo, porque se mistura muito pecado com a ação, né, do inimigo. As pessoas primeiro têm que compreender que reconhecer as suas fraquezas e compreender que é Deus que faz. É a glória de Deus que impera. Então, o primeiro entendimento é reconhecer a sua pequenez e entender a grandiosidade do próprio Deus. É Deus que faz. Os méritos são de Deus. Veja só, na nossa eleição agora para o nosso pontífice, quantos vaticanistas, quantos jornalistas, quantos inteligentes quiseram mostrar os seus conhecimentos a respeito do Espírito Santo, dizendo que o Papa seria A, B ou C. Não, Deus, do coração de Deus, o Espírito Santo escolhe o nosso Papa Francisco. Então, ali é onde está a sabedoria. É Deus que faz, é Deus que escolhe. Não vamos nos achar que o nosso currículo de conhecimento político e social é que vai mexer nos planos de Deus. Deus é quem escolhe, Deus é quem faz. Daí a beleza do nosso Papa Francisco, agradando a todo mundo, evangélicos, ateus, católicos praticantes e não praticantes, todos fascinados diante da humildade de Francisco, a renúncia que Francisco tem das coisas que levam à vaidade. Reconhecendo Deus nele. Reconhecendo Deus nele. Então, uma outra coisa bela, é interessante, o vaidoso, ele tem uma característica que aparentemente às vezes é boa. O vaidoso tem mania de querer ajudar os outros, viu? É engraçado.
O vaidoso, ele se coloca sempre à disposição de ajudar os outros. Mas isso aí é uma coisa falsa, porque muitas vezes ele ajuda para ser reconhecido posteriormente. Ele ajuda para ser valorizado. E muitas vezes, por não ser valorizado, como Mara falou, ele se sente que as pessoas são ingratas com ele, que ele não tem amigo. Aí vem a cascata de sentimentos negativos do vaidoso. Muito magoado, torna-se depressivo, torna-se meio acabrunhado, porque as pessoas são ingratas com ele. Que ingrato que, rapaz? Você não fez mais do que a sua obrigação? Não está na hora de vestir a coroa da glória? Um outro ponto, que esse vaidoso sempre está desejando receber os elogios. Preocupado. Ele está sempre preocupado com a avaliação dos outros. O vaidoso sempre querendo saber o que os outros acham para que ele possa fazer cada vez melhor para receber os seus aplausos. Um ponto para o vaidoso, antes de tomar decisões, ele primeiro deve olhar para si, depois ele olhar para frente. Não olhar para o outro primeiro, não. Olhe primeiro para si. Veja a miséria que você é, veja as dificuldades, as limitações. Uma coisa importante é que a gente tem que ser verdadeiro. Então, no começo do programa, eu falei que o vaidoso é mentiroso, porque ele mente para se mostrar algo que ele não é. Para não ser vaidoso, seja humilde. Ser humilde seja verdadeiro. Aquilo que você é o que você é. Aquilo que você sabe é o que você sabe. Aquele espaço que você tem é aquele espaço que você tem. Então, que não venha com falso moralismo. Muitas vezes as pessoas chamam alguns para virem compor uma mesa, aí o vaidoso não vem, fica lá atrás e não vem, fica lá sozinho, esperando para que os outros o convidem para vir para a frente. Na verdade, não foi uma atitude humilde, é que ele sabia que ele era necessário naquela reunião. Aí ele fica lá para ser chamado e ser motivo de aplauso e de elogio. Isso é uma falsa modéstia, uma falsa humildade. É interessante, a gente tem que o vaidoso entender e acabar com essa ideia que é ele que vai resolver os problemas do mundo inteiro. O vaidoso, ele acha que ele é a solução, é o rei da cocada preta, a última Coca-Cola gelada do deserto. Não é assim as coisas, entenda, meu filho, não é você que faz as coisas, é Deus que faz. Acabem com esse sentimento que eu faço, eu faço, eu faço. Isso é um pensamento de vaidoso. Aceite o luto da perda. Aceite o luto das decepções. Administre isso. É preciso abandonar esse egoísmo, essa vaidade. Então, esse remédio, qual o remédio quando Mara pergunta? O remédio é ser pequeno, é ser humilde, se consagrar a Nossa Senhora. Aquela que reconhece que o poderoso fez nela maravilhas, que ele derrubou dos tronos os poderosos, despediu os ricos de mãos vazias, exaltou os humildes. Então a gente tem que se espelhar na postura de Jesus, se espelhar na postura da Virgem Maria. Então, nesse nosso livro, no Consagra-te, As Portas do Inferno Não Prevalecerão, nós falamos, discorremos bastante sobre esses vícios, sobre todos esses desvios que nos afastam de Deus. Então, se você conhece alguém assim, ajude para que ela não seja assim. E se você é assim, e muitas vezes eu sou assim, que a gente procure olhar primeiro para si, entender a nossa miséria, para daí nos lançar ao encontro do irmão. A Virgem Maria foi aquela, a mais humilde. Jesus foi o servo dos servos.